E o Lenny Bruce é um personagem na América, e eu penso que melhor do que eu, o Nuno falará dele. Importante, e penso que era o filme. Eu lembrava-me de ter visto o filme do Bob Fosse sobre o Lenny Bruce, um filme que se chamava Lenny, e lembrei-me do programar. As outras duas é o Cockfighter Blues do Robert Frank, que é um filme praticamente invisível, mesmo agora, porque é um filme que é com os Rolling Stones e há problemas de direitos, coisas assim. Portanto, vamos passar a seguir essa conversa, mas num fecheiro de muito má qualidade, portanto, por isso é que é entrada livre e, de qualquer maneira, um pouco à revelia, se pode dizer, porque há só uma autorização para ele passar quando o Robert Frank está presente. O Robert Frank já teve para vir, não pôde ver, e que há 2 anos, e, portanto, mesmo na altura, quando a gente fez a retrospectiva Robert Frank, não tínhamos passado. Portanto, não existe em DVDs, nem em lado nenhum. E a terceira é um filme do Eisenstein, pertence filme perdido do Eisenstein e recuperado, e isso é uma pura ficção do Don DeLillo, que esse filme nunca existiu. E pronto, é um capítulo, quer dizer, é uma maneira dele também se referenciar diretamente ao Eisenstein. E pronto, e portanto, daí eu ter enquadrado a sessão de hoje à noite com os 2 filmes, com o Lenny. Agora, o Lenny é realmente, para mim, um filme que, além disso, é um filme bastante importante, mas para isso eu prefiro deixar, e agradeço desde já ao Nuno Artur se voltar aqui, explicar e dizer quem era o Lenny Bruce e a importância dele, e pronto, e falar sobre o filme se quiser também. Obrigado Paulo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder estar a falar das coisas que se gosta e trocar convosco. São umas pequenas ideias. Eu tinha visto o filme já há muito tempo, é um dos filmes marcantes para qualquer pessoa que trabalha como eu. Tenho trabalhado muitos anos na área da comédia. Este filme sobre um stand-up comedian e digamos, o primeiro grande transgressor da stand-up comedy na América, é obviamente um objeto que me interessava. Primeiro, o filme que parte de uma peça de teatro, o argumentista, o Julian Barry, é o autor da peça também, é um filme de 74, para já preto e branco, um pouco por causa daquela... há um efeito de documentário, mas ao mesmo tempo tem a ver com... o lado mais verdadeiro dos filmes a preto e branco do que os filmes a cores. Parece que os contrastes são mais fortes. E este é um filme de contrastes. É um filme sobre a fala. É um filme sobre as palavras, antes de mais. O filme abre exatamente com uma boca que enumera as condenações que ele teve. O filme é um filme sobre a palavra e o poder da palavra. Essencialmente é sobre isso. E o poder da palavra num contexto muito específico, que é a América, dos anos 60, mas noutro contexto muito específico, que é a indústria do entretenimento. A stand-up comedy nasce no coração da indústria, ou seja, é business, mais business que há, é comédia, tem um efeito que é a ideia de procurar fazer rir. E, portanto, não há nada nesse sentido mais condicionante do que entrar num espetáculo, estar frente a um público e o público diz, faz-me rir. E isto é um ato de uma extrema violência. Este é um filme extraordinariamente violento desse ponto de vista, porque acompanha este percurso do Lenny Bruce. O Lenny Bruce começa por fazer stand-up, é um judeu, isto é importante, a grande tradição de comédia americana é judeus, desde os irmãos Marx ao Woody Allen, são todos judeus, quase todos, isto é curioso. Ele começa por fazer comédia mais tradicional, mas muito rapidamente ele usa, digamos, o seu palco de comédia para procurar ser mais do que isso e esticar o limite. Não há nenhum genuíno comediante que não tenha como obsessão ver até onde é que pode ir, ou seja, esticar o limite. E o Lenny Bruce fez isso do ponto de vista político antes de ninguém.
É importante também, há aqui duas ligações que me ocorre logo fazer. Uma com outro filme do Bob Fosse que gosto particularmente também, aliás foi o filme, julgo eu, mais premiado dele, o All That Jazz, que é um filme em que ele também, lembro-me que o filme começa sempre com ele, que faz dele próprio, digamos assim, no caso é o Roy Scheider, o ator, que olha para o espelho e diz todos os dias de manhã, "It's showtime", e vai todos os dias para o coração da indústria do entretenimento. Esta ideia muito americana, mas que entretanto pela globalização larga a todo o mundo, que é a ideia de entretenimento. Temos que entreter as pessoas. E depois, no coração desta indústria, surgirem estas personagens absolutamente rebeldes, como o Lenny Bruce, que estica isso até aos limites não só artísticos do objeto, enfim, do formato stand-up comedy, mas aos limites morais, aos limites até da transgressão. No caso, ele foi condenado muitas vezes por linguagem abusiva. Aliás, é quase cómico que tudo aquilo por que ele foi condenado, obscenidades, hoje em dia é absolutamente banal no stand-up comedian americano médio. Ou seja, de facto, estamos a fazer, ele de facto alargou os horizontes. O outro filme que me lembra este, ou de alguma maneira associo a este, é um filme também sobre um outro stand-up comedian, o Andy Kaufman, e é um filme posterior do Milos Forman, que se chama Man on the Moon, em que o Jim Carrey faz o papel do Andy Kaufman, que é também outro cometa absolutamente desgovernado na stand-up comedy americana. São tipos que, de facto, esticam o formato até ao limite. Aqui, no caso, o Lenny Bruce, ele tornou-se quase uma espécie de... Tinha quase uma atitude messiânica de confrontar a sociedade americana com todos os seus limites. E depois também se expunha, começou a expor-se de uma maneira extraordinariamente aberta em relação à sua própria vida, em relação às suas próprias emoções. E, portanto, daí a violência. Mas eu diria que o grande tema deste filme é, de facto, a palavra. É, de facto, um filme sobre a capacidade das palavras. É pelas palavras que ele vive e é pelas palavras que ele é condenado. E há aqui dois paralelos interessantes no filme, que é, por um lado, que é, de certa maneira, os tribunais que o condenam, que são também locais de stand-up, ou seja, não é de comédia, mas também lugares onde a palavra é decisiva. Ele é condenado pelas palavras e é sempre pelas palavras que nos tribunais também, digamos que há o reverso da liberdade do artista. O outro paralelo é o paralelo com a namorada dele, Honey Bruce, que curiosamente tem a profissão de stripper. E há aqui um paralelo muito interessante também, porque de facto o que ele faz com as palavras é também uma forma de striptease, digamos assim. É tudo relações que as personagens estabelecem com o corpo. Ele pelo lado da fala e ela pelo lado, obviamente, do lado visual, do corpo e da sensualidade. Mas são, cada um à sua maneira, formas de exposição pública. E é isso também que novamente regressa à ideia de violência, que é a exposição pública das ideias e dos sentimentos. E ele, primeiro, antes de qualquer outra pessoa, fez isso nesse género da stand-up comedy. Isso para nós é particularmente... O filme está extraordinariamente atual, eu revi-o agora. É um filme que vai buscar muito, desde logo o Dustin Hoffman está em estado puro do método, ator do método, e portanto a maneira de filmar, há muito de caça-vítis aqui também, eu acho, o tipo de planos e os enquadramentos, é muito uma época do cinema americano, é o cinema também de statement, de alguma maneira. Os comediantes, tal como aqui o filme, há um lado moralista disto, não é só a denúncia do sistema, mas há aqui um lado também de à procura de uma moral qualquer. As últimas palavras dele ele vira-se para o juiz que o condena, uma das últimas palavras no filme, e diz que the information needs to be out, ou seja, a informação tem que circular e vocês precisam dos devious. Se vocês condenam os marginais, é o próprio sistema que vai colapsar. É isso a frase final que ele diz ao juiz. Portanto, é isso. Queria só concluir para dizer que, de facto, hoje em dia, se isto não é posto de uma maneira tão política, há uma cena
extraordinária quando ele provoca no bar os vários tipos que estão, por exemplo, os negros que estão a assistir, ele vai lá e chama-lhe nigger, e vai mesmo à cara de um, e vê até que ponto, isto é nitidamente o comediante a esticar a corda, a ver até onde é que pode ir no limite da sua agressividade e também no limite, digamos, da sua profissão, que é transformar o que era suposto ser uma comédia de entretenimento num ato político. E isso deve-nos dar que pensar numa altura em que, de facto, hoje em dia estamos absolutamente dominados pela indústria do entretenimento e em que a maior parte, 99% do humor que nós vemos por todo lado é um humor absolutamente conformista e que não faz senão confirmar o preconceito. E, portanto, é uma altura muito boa para rever este filme, numa altura em que o próprio sistema do entretenimento engoliu os transgressores. Ou seja, o transgressor passa a fazer parte do espetáculo. E é sempre bom relembrarmos que há pessoas que são realmente outsiders. E é isto. Boa sessão e obrigado mais uma vez pelo convite.